Mas agora a gente vai falar da suposta manipulação de resultados na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ministério Público de Goiás investiga pelo menos 6 partidas em que atletas teriam sido abordados ou para cometer ali alguma infração passível de cartão amarelo ou cartão vermelho ou até mesmo ali a alteração do resultado. Isso, de acordo com o Ministério Público, teria sido causado por conta desse novo mercado que acaba chegando no Brasil, que é o mercado de apostas também, não só de resultados, mas também de outras questões que acontecem em campo, como, por exemplo, cartões amarelos e cartões vermelhos. A gente preparou uma arte aqui para você que mostra, então, quais são esses jogos que estão em investigação pelo Ministério Público de Goiás, né? São 6 partidas, Santos e Avaí no dia 5 de novembro, Red Bull Bragantino e América Mineiro também no dia 5 de novembro, Goiás e Juventude na mesma data, Cuiabá e Palmeiras no dia 6 de novembro, Santos e Botafogo 10 de novembro e Juventude e Palmeiras 10 de setembro. Para conversar sobre esse assunto, falar a respeito da repercussão e o que isso pode trazer de prejuízos não só para o torcedor, mas também para o próprio futebol, a gente conversa agora com o nosso convidado especial de hoje, que é o Dr. Fabiano Jantalha, especialista em direito de jogos. Dr. Fabiano, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que o senhor destacasse então aqui pra gente como é que o torcedor pode ter sido prejudicado por conta dessa polêmica, dessa suposta manipulação de resultado de jogos. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, André. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que esse assunto não é novo, né? No Brasil, nós já viemos discutindo isso pelo menos desde 2005, quando explodiu aquele escândalo da máfia do apito, né? Em que algo semelhante já havia sido feito e tentado por árbitros, enfim, naquela época eram mais usados. Mas, para responder diretamente a sua pergunta, como é que o torcedor perde? Ele perde porque o jogo deixa de ser um jogo honesto. Aquilo que acontece no jogo, um cartão, uma falta, um gol, um pênalti, alguma coisa, passa a ser uma coisa, usando a terminologia, passa a ser um lance fake, passa a ser algo proposital e isso, de alguma maneira, manipula a fé pública, porque uma das coisas que o brasileiro mais gosta, mais ama e também mais acredita é no futebol, é no esporte de uma maneira geral, porque manipulação não acontece só, ou não pode acontecer só no futebol, né? Então, eu acho que o primeiro ponto a ser destacado é esse. Há uma perda da credibilidade daquilo que realmente ocorre nos jogos. Doutor Fabiano, e aí quais podem ser as consequências então para esses jogadores que supostamente se submeteram ao aliciamento, quer seja de casa de apostas, quer seja de outros torcedores e até mesmo aos clubes aos quais eles pertencem? Quais podem ser então essas consequências? Bom, primeiro é preciso dizer que nesse momento não há nenhuma evidência da participação dos clubes. E, aliás, é muito raro que isso aconteça, porque o clube acaba sofrendo uma série de punições. Mas vamos lá, nós temos 2 tipos de punição possíveis aqui. Uma das coisas boas que a gente teve daquele escândalo, como resultado daquele escândalo da máfia do apito 2005, foi uma alteração no Estatuto do Torcedor, que previu basicamente 3 tipos penais, e esses tipos penais envolvem desde a mera solicitação de uma vantagem, ou seja, um jogador ou alguém pode simplesmente dizer, olha, será que você pode me dar tanto se eu fizer tal coisa para você ganhar dinheiro? E nem precisa ter a ver com a aposta não, tá? Basta a alteração do resultado de algum evento de uma competição esportiva. Então, nós temos 3 tipos que vão envolver não só a realização em si da manipulação, do ato manipulado, como a solicitação e como o concurso, né? Até a possibilidade de formação do reconhecimento de uma organização criminosa aqui. Essas penas elas podem sujeitar os jogadores, as pessoas, né, que se envolveram, tanto o agente, enfim, o tentador e o tentado, né? Que vão de 2 a 8 anos de reclusão. Mas olha, André, nós também temos uma outra possibilidade, porque a FIFA tem um regulamento específico sobre isso, com o objetivo de permitir um controle maior sobre a fé, a probidade no futebol, por assim dizer, né? O fair play dos resultados.
a FIFA também tem a possibilidade de punição e essas punições começam com 5 anos. Então, o jogador pode, inclusive, ser afastado, se houver a participação do clube também, além, por 5 anos, ele pode até ser banido, tá, André? É possível até a gente ter o banimento do jogador, ou seja, ele nunca mais vai poder participar de uma competição oficial. Além disso, na FIFA, também há a possibilidade de cobrança de uma multa que começa com aproximadamente 100 mil francos suíços, hoje dá alguma coisa entre 550 e 600 mil reais. Então, tem punições em vários lugares, em vários aspectos, e ao contrário do que aconteceu na máfia do apito, em que os principais responsáveis acabaram não sendo punidos por uma falha, uma lacuna na legislação penal, que depois foi suprida, agora nós temos sim legislação para todo gosto aqui para punir os envolvidos. Doutor Fabiano, o senhor disse agora há pouco que não necessariamente essas questões que estão sendo investigadas, apuradas pelo Ministério Público de Goiás, têm a ver com as casas de apostas, mas, por outro lado, existe essa suspeita, né? Qual que deve ser a relação entre essas empresas que estão ganhando popularidade agora no Brasil e também o futebol para evitar que a gente tenha a repetição e a banalização de atos e ações como essas que estão sendo investigadas? André, a sua pergunta é muito importante porque me dá a oportunidade de esclarecer um dos maiores mitos que a gente encontra hoje na área de jogos e apostas no mundo todo, mas pelas pessoas que não têm, vamos dizer assim, tanta familiaridade com a dinâmica que acontece. A casa de aposta é talvez a maior vítima de tudo isso. Por quê? Porque a casa de aposta, o que ela faz, na verdade, é receber uma espécie de uma comissão de alguém que faz a aposta e pagar o prêmio para quem vencer. Então, a casa de aposta, ela não tem não há na história nenhuma indicação, tanto no Brasil quanto no mundo, nenhuma indicação minimamente séria e consistente de envolvimento de casa de aposta nessas manipulações. Quem é que está envolvido aqui? Basicamente são aquelas pessoas que querem investir pesado para ganhar, que a gente chama de odds, né, que é nas possibilidades, né, ou seja, a possibilidade de um determinado evento acontecer, para ganhar em eventos raros ou improváveis. Né? Sei lá, você acha que o Gabigol vai fazer... O Gabigol é um excelente jogador, mas você acha que o Gabigol vai fazer... Qual é a probabilidade de fazer 5 gols em uma determinada partida? Qual é a possibilidade de um time da 4ª divisão fazer 5 gols no Flamengo ou no Palmeiras? Então, qual é a possibilidade de 5 jogadores tomarem cartão amarelo no mesmo time nos primeiros 15 minutos? Então, o que eles fazem é justamente tentar, pela manipulação do evento real, ganhar na probabilidade. Hoje se estima que as casas de aposta, pelo menos aquelas com as quais eu tenho a oportunidade de conversar aqui no Brasil, estima-se que as casas de aposta percam alguma coisa na faixa entre 100 e 150 milhões de reais ao ano com o pagamento de prêmios fruto de apostas manipuladas. Essa é uma estatística inicial, não existe uma estatística oficial, porque a gente não tem ainda uma base de dados oficial sobre isso, mas essa é uma estimativa que a gente pode colocar como razoavelmente segura aí. Então a casa de aposta é vítima, e quem é o algoz dessa história toda é justamente a pessoa que está querendo ganhar dinheiro com isso e que acaba cooptando o jogador. Um detalhe, muitas vezes o jogador, em geral, o jogador é um jogador de origem humilde, mas que não por isso deve-se passar a mão na cabeça dele, porque ele é o principal responsável por toda a manipulação, quando, na verdade, desde que, na verdade, esteja provado isso, né? E aí, doutor Fabiano, para a gente encerrar, então, aproveitando o gancho que o senhor deu aqui, dizendo que, em muitos casos, o jogador que acaba sendo submetido a esse aliciamento, que acaba sendo submetido, então, a qualquer tipo de chantagem ali para alterar de alguma forma o resultado da partida ou cometer algum tipo de infração que pode beneficiar alguém, qual que é a forma que os clubes têm de se prevenirem em relação à abordagem dos criminosos em relação aos seus jogadores? Eu acho que há 2 coisas que podem ser feitas. A primeira delas, muitos contratos são sigilosos, então a gente não sabe exatamente como é que eles são. Mas eu acho que a primeira delas é colocar hipótese de multa e de rescisão automática do contrato de atletas, inclusive com indenização ao clube, daqueles que estiverem envolvidos. Ou não é só isso, também daqueles jogadores que receberem convites ou propostas e não denunciarem ao clube. A segunda possibilidade é a gente criar dentro dos clubes, eu acho que a maioria ou pelo menos boa parte dos clubes grandes que eu converso, eu acho que tem
essa política, você precisa criar uma política de integridade do jogador. A gente não tem a política de integridade, por exemplo, quando alguém entra no SBT, quando alguém entra numa corporação grande, né? Vocês têm uma política editorial, então o jogador também precisa ter uma política de seguir uma política de integridade do clube. Eu acho que a gente deve começar pela conscientização, mostrando os estragos que isso pode trazer na carreira do jogador, os estragos que isso pode trazer para o faturamento do clube, porque as pessoas simplesmente vão deixar de ir ao estádio, e a gente deve avançar, sim, para a punição administrativa interna do clube, trabalhista, mas principalmente nós não podemos passar a mão na cabeça de quem faz, por mais humilde que seja. Manipular jogos, manipular resultados não pode ser uma opção de conduta no direito brasileiro. E é isso que a gente tem lutado. Eu espero, por exemplo, que na regulamentação do marco de apostas esportivas que o governo está fazendo, seja, por conta disso, criada pelo menos uma agência reguladora para fiscalizar não só as casas de apostas, aquilo que é natural, estruturar para elas funcionarem, mas principalmente para a gente ter uma interlocução institucional importante entre a clubes, entre operadores de apostas e as autoridades policiais para investigar esse assunto. Sempre que houver, claro, algum tipo de suspeita. Dr. Fabiano Jantalha, especialista em direito de jogos. Muito obrigado, doutor, mais uma vez pela sua participação. Bom dia, bom trabalho, volte sempre. Muito obrigado, André. Bom dia a todos. Um grande abraço.